Olá, é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Hoje eu vou trazer para vocês a discussão sobre saúde mental. Vamos quebrar alguns mitos relacionados a essa questão da saúde mental. E antes de iniciar, vou me reapresentar novamente para vocês. Bom, meu nome é Marcelo Aguilera, sou doutorando no Instituto de Psicologia da USP, mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, professor universitário na Faculdade Unileia, graduado na Universidade Federal Fluminense e Universidade do Algarve, em Portugal, pesquisador das masculinidades, tenho um trabalho também mais específico na clínica com homens, e hoje a gente vai estar abordando a discussão sobre saúde mental. Vamos juntos desmistificar alguns mitos relacionados a este tema. E para poder iniciar esse nosso bate-papo hoje, gostaria de trazer para vocês, introduzir alguns pontos do que a gente vai estar conversando aqui hoje, do que a gente vai estar abordando aqui nesse nosso encontro. Bom, inicialmente vou trazer para vocês o porquê que é importante a gente estar falando sobre saúde mental, discutindo esse tema. Posteriormente, vou colocar alguns pontos para que você possa fazer uma autoobservação e para você entender se você está em dia ou não com a sua saúde mental. Vou também conversar com vocês, contextualizar a diferenciação de tristeza e depressão, com alguns exemplos do cotidiano, para que você possa se atentar em relação a isso. Fala também sobre a questão da ansiedade, diferenciação de ansiedade normal e ansiedade patológica. Vou trazer uma dica para que você também possa ter mais maleabilidade, mais recurso para conduzir um momento de crise de ansiedade. E algumas dicas também para que você possa estar em dia com a sua saúde mental. E para iniciar esse bate-papo, por que é importante então a gente estar falando sobre isso? Por que é importante a gente estar fazendo uma discussão como essa sobre saúde mental? Bom, nós estamos no pós-pandemia, né, pessoal? E na pandemia, a discussão sobre saúde mental ficou muito em voga, porque muitos de nós nos sentimos ansiosos, muitos de nós, em alguns momentos, nos sentimos deprimidos. Foi difícil lidar com a questão do isolamento social, mas principalmente as perdas que creio que quase todos nós tivemos durante esse período da pandemia. E isso fez com que a discussão sobre saúde mental ficasse mais em voga nesse período. Mas a gente tem que ir além, tem que estender essa discussão sobre saúde mental, tem que levar adiante esse debate sobre saúde mental. E não só levar adiante esse debate, tá, gente? Temos também que colocar isso em prática, pensar em ações efetivas no nosso dia a dia, para que a gente possa estar em dia com a nossa saúde mental. E nesse sentido eu vou trazer 8 pontos para vocês poderem pensar, refletir um pouquinho, aí no seu íntimo. Se você tem estado em dia com a sua saúde mental, tem estado em dia com a sua saúde emocional. Sendo que o primeiro ponto deles, que vale a pena a gente colocar aqui para você pensar, é a autorresponsabilidade. E por que a autorresponsabilidade é muito importante, gente? Porque, pessoal, tem mudanças que só nós mesmos podemos fazer por nós mesmos. Se eu estou passando por N dificuldades na minha vida, tenho N situações conflitantes no meu relacionamento, familiar, conjugal, enfim, tenho ficado aquém ali da minha rede de apoio, é fundamental ter um entendimento que ninguém vai fazer terapia por mim. Eu preciso me implicar e realizar essa movimentação. Eu preciso também me autorresponsabilizar sobre isso. E para além disso, tá, gente, não só terapia, não só saúde mental, hábitos alimentares,
Poxa, ninguém vai mudar os seus hábitos alimentares por você. Ninguém também, por exemplo, vai iniciar uma atividade física por você. Então a gente precisa ter um entendimento da compreensão da importância da autorresponsabilidade para que a gente possa estar mais em dia com nós mesmos. Gente, só colocando um ponto no que diz respeito a essa questão, a gente também precisa trazer a compreensão de que cada qual tem a sua realidade. E fazer o que é possível é melhor do que não fazer nada. Tem pessoas que não vão ter um dinheiro para investir numa terapia, por exemplo. Mas pode fazer uma terapia num valor social. Poxa, e se até mesmo o valor social for difícil de arcar, dá para pensar nas possibilidades que as universidades oferecem, os serviços de psicologia aplicada, que tem terapia gratuita. E para além disso, poxa, se não tem uma faculdade na sua cidade, um serviço de psicologia aplicada próximo de você, dá para pensar também nos serviços do SUS, de acolhimento psicológico. Então, assim, tem alternativas. Não é diferente também, por exemplo, em relação à atividade física. Se eu não posso arcar com uma academia, eu posso fazer um esporte no sentido de fazer uma caminhada no parque, dar uma corrida na cidade, enfim. Tem as praças públicas também, que eu posso fazer uma barra, posso fazer uma flexão, enfim, fazer o que está dentro da nossa possibilidade, para que a gente possa estar em dia com nós mesmos. Isso vai abrindo perspectivas para a gente evoluir, tanto no âmbito pessoal, como também abrindo perspectivas também para a gente poder crescer profissionalmente. Então, é muito importante a autorresponsabilidade. Segundo ponto, pessoal, é fundamental também a gente poder estar em dia em relação a como que a gente lida com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Não dá para a gente viver numa perspectiva de positividade tóxica, abrindo espaço somente para as emoções positivas, para os sentimentos bons e negligenciando as emoções negativas e os sentimentos ruins, que também precisam ser vivenciados. Não dá para colocar eles numa caixinha e fingir que eles não existem, tá? Porque se a gente faz isso, a gente não abre espaço para ressignificá-los. E não abrir espaço para ressignificá-los é uma questão muito delicada, porque isso pode perdurar ao longo da nossa trajetória. Uma emoção negativa que não é ressignificada, que a gente não se permite vivenciar, um sentimento ruim que a gente não coloca para fora, pode se tornar uma questão de um mês, de um ano, quiçá de uma vida. E a gente precisa trazer esse entendimento, tá, gente? Precisamos botar para fora o choro contido. E para além disso, tá? Acho que um recado aí que serve principalmente para os homens, também não adianta chorar escondido embaixo do chuveiro e não contar com a ajuda de ninguém, tá? A gente precisa se vulnerabilizar mais, porque vulnerabilidade é sinônimo de força. Precisamos contar mais com as outras pessoas. Terceiro ponto, autoconhecimento. Autoconhecimento é muito importante, tá, gente? Uma palavrinha que tem sido muito utilizada hoje em dia. Mas autoconhecimento não é aquela ideia, entre aspas, good vibes, muito propagada nas redes sociais. Pelo contrário, tá? Autoconhecimento é um processo extremamente desafiador. E talvez seja por isso que muitas das pessoas têm resistência em fazer uma terapia. Porque quando você está no encontro com o Marcelo na clínica, você está no encontro com o Marcelo na clínica? Sim, com certeza. Mas principalmente no encontro com você mesmo. Se deparando com as suas angústias, com as suas inseguranças, com as suas questões. E não é fácil, tá, pessoal? Mas é fundamental, se você quiser abrir uma perspectiva diferente na sua vida, onde você pode estar aparando as arestas que te incomodam e que também te impedem de crescer. Por isso que é muito importante o autoconhecimento, tá, gente? É um se olhar no espelho internamente que abre espaço para
novas possibilidades para nós. Como que a gente vai crescer se a gente não se conhece? Como que a gente vai se realizar se a gente não sabe quem nós somos? Quarto ponto. Sabe aquele dia que você está pé da vida? Que nada deu certo? Que você está cansado, está estressado? E aí você vai numa academia, mesmo cansado, e tem uma movimentação que exige fisicamente de você, um desgaste ainda maior, mas você sai de lá mais leve. Ou então, por exemplo, um dia que você, no seu trabalho, falou bastante, escutou bastante, participou de várias reuniões, mas à noite você tem terapia, que é um processo de fala e de escuta, mas que depois da terapia, você sai de lá mais leve. A gente precisa visualizar essas possibilidades para fazer com que a nossa rotina seja de fato algo mais tranquilo, mais ameno. Desafiador sempre vai ser, tá, pessoal? Mas ela pode ser mais leve. Eu dei 2 exemplos para vocês, um de saúde mental, outro de saúde física. Mas isso também envolve coisas que fazem sentido para nós, coisas que nos agradam. Coisas que muitas vezes a gente deixa no passado, tá, gente? Poxa, se eu, por exemplo, quando eu era mais novo, participava de uma banda de rock, e no meu trabalho eu perdi isso. Poxa, eu posso resgatar isso, tá, gente? Eu posso voltar a tocar, fazer uma aula de música, quem sabe? Ou se no passado eu gostava de jogar um futebol na rua. Por que não voltar a jogar um futebol? Por que não, quem sabe, até mesmo, enfim, diversificar, fazer coisas novas, fazer um futevôlei, não sei. A gente precisa se conectar com nós mesmos, encontrar essas movimentações no nosso dia a dia, na nossa rotina, para que o nosso percurso seja um pouco mais fluido. E que a gente possa estar em dia com a nossa saúde mental. Quinto ponto. Reconhecer. Não tem como a gente estar em dia com a nossa saúde mental se a gente não reconhece aquilo que a gente precisa trabalhar. Se a gente não reconhece aquilo que a gente precisa mudar. Porque às vezes a gente sabe, tá? Às vezes a gente tem consciência daquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente precisa trabalhar, aquilo que é um grande incômodo para a gente, mas às vezes a gente prefere tapar os olhos. Às vezes a gente prefere fingir que não existe. E é fundamental a gente reconhecer para que a gente possa avançar em cima dessa questão. Como que a gente vai trabalhar algo que a gente não reconhece? Por isso que reconhecer é muito importante. Inclusive, uma das coisas que eu compartilho com os meus pacientes, esse é o primeiro passo, mas talvez seja o passo mais importante para que a gente possa evoluir em relação às nossas questões. Reconhecer aquilo que a gente precisa mudar. Sexto ponto. Perdão. E perdoar não é fácil, tá, gente? Perdoar não é fácil. Mas é um exercício possível. Um exercício que, inclusive, pode ser trabalhado na terapia. Mas é algo delicado da gente poder trabalhar. Mas não tem como a gente estar em dia com a nossa saúde mental se a gente está cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ressentimento aqui dentro. Isso é algo que eu quero que fique fixado aí na cabeça de vocês, tá, gente? O peso do não perdão é muito maior do que o peso do perdão. O peso do não perdoar é muito maior do que o peso do perdoar. Porque quando a gente perdoa, a gente tira 40 toneladas das nossas costas. Agora, quando a gente não perdoa, a gente carrega uma mochila pesadíssima para o resto da nossa vida. E é fundamental a gente trazer essa compreensão e trazer esse entendimento, porque abre espaço para a gente viver novas possibilidades. E quando eu falo de perdão, eu falo de família também. Porque eu tenho certeza que você aí do outro lado, muito provavelmente tem suas questões.
E muitas dessas questões envolvem a palavra família. Porque é difícil encontrar alguém, né, que não tem alguma questão, seja com o pai, com a mãe, com o irmão, ou com o filho, enfim. E por isso que é fundamental a gente estar batendo nessa tecla do perdão. Que a gente possa estar mais bem resolvido com a gente e com as pessoas que a gente tem vínculo. E ressalto mais uma vez, tá, pessoal? Não é fácil, mas sim, é possível. 7º ponto. Propósito. É uma outra palavra que envolve saúde mental, porque como que a gente vai estar em dia com a nossa saúde mental se a gente não está se realizando no nosso percurso? Se a gente não está trazendo sentido para a nossa jornada, para a nossa trajetória? Mas, gente, para poder estar em dia com o nosso propósito, a gente precisa trabalhar o autoconhecimento. Como que a gente vai construir um caminho que faz sentido para nós se a gente não se conhece, em primeiro lugar? Por isso, para que a gente possa construir uma trajetória que de fato nos realize, a gente precisa se conhecer. Porque senão qualquer coisa serve para a gente. Qualquer caminho, tanto faz, tanto fez. Mas qualquer caminho nunca é o que a gente quer. E a gente precisa trazer esse entendimento para poder estar lapidando esse propósito na nossa vida. E por fim, amor. Amor, gente, é importante para a gente poder estar em dia com a nossa saúde mental, mas quando eu falo de amor, eu falo de um bom dia, eu falo de um abraço, eu falo de um carinho, eu falo de um eu te amo, mas para além do amor que a gente compartilha com as outras pessoas, do amor que a gente se doa para os outros, a gente precisa estar em dia com o amor com nós mesmos. Porque não tem como a gente estar inteiro na relação com o próximo, se doar 100%. Amor no trabalho, amor na família, amor nos amigos e 0 de amor aqui com nós mesmos. A gente precisa trazer essa compreensão de também estar em dia no amor que a gente constrói com nós mesmos. E nesse sentido eu quero que você reflita sobre algumas questões. O que você tem feito por você hoje? Você tem se amado? Você tem se agradado? Na sua semana, que tempo você dedica a você? Que tempo você dedica a construir coisas que fazem sentido para você? Seu momento de lazer, seu momento de se curtir, de estar em dia com a sua própria companhia. Quero que você pense sobre isso, tá? Bom, trouxe aqui 8 pontos para você poder pensar sobre a questão da saúde mental. E agora eu vou falar um pouquinho sobre depressão e ansiedade. Primeiro eu vou trazer a diferenciação de tristeza e depressão com um exemplo do cotidiano, para que você possa se atentar em relação a isso. Posteriormente, trazendo a questão da ansiedade, que eu acredito que são os 2 pontos mais comuns aí que a gente vê no dia a dia e que a gente precisa falar mais sobre eles também, para desmistificar algumas coisas em relação à saúde mental, tá? Vamos lá. Diferenciação de tristeza e depressão. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês para poder ficar mais claro, tá, gente? O Marcelo perdeu um ente querido. Ele perdeu um ente querido, mas ele está conseguindo manter as movimentações no trabalho, no dia a dia. Ele tem ministrado as palestras dele, os atendimentos dele. A vida dele tem fluído. Tem construído um momento de qualidade com a esposa. Tem conseguido usufruir desse momento. Apesar da tristeza, ele está tocando o dia a dia dele. Tristeza.
Por quê? Porque ela é pontual e ela não está afetando a funcionalidade do Marcelo. Agora é diferente, por exemplo, de o Marcelo perdeu um ente querido. Passou 6 meses, 1 ano. Essa tristeza vem se intensificando e se prolongando cada vez mais. O Marcelo não pode ouvir o nome da pessoa, do ente querido que ele perdeu, que ele já cai em prantos. Para além disso, o trabalho do Marcelo, a funcionalidade dele, ele não tem conseguido produzir da mesma forma que antes. Isso está afetando diretamente o dia a dia no que diz respeito à questão profissional do Marcelo. Para além disso, as coisas que ele se identifica, ele não tem feito mais questão. O jogo de quarta-feira do time dele, que ele sempre gostava de assistir, tanto faz, tanto fez. O momento de qualidade com a esposa, a pizza de sexta-feira, também não faz mais questão nenhuma. Depressão. Por quê, gente? Porque está afetando diretamente a funcionalidade do Marcelo. Está afetando diretamente a rotina, o dia a dia dele. E, nesse caso, tem que buscar ajuda. Não dá para ser resistente com isso. Não dá para brincar com a depressão, tá, gente? E um ponto que vale a pena ressaltar em relação a essa questão da depressão é que, pessoal, depressão, gente, tem uma diferença em relação à tristeza que a gente precisa levar em conta, que é o seguinte: a tristeza, ela necessariamente tem um fator causal. Vamos lá. Perdi um ente querido, terminei um relacionamento, fui demitido do meu emprego, tive um prejuízo financeiro muito grande. É normal se sentir triste após essas movimentações. Você consegue identificar de onde vem. A depressão, ela pode advir de um fator causal, mas não é uma regra. Eu posso perder um ente querido, não conseguir ressignificar aquele luto, aquela tristeza se prolongar, se intensificar e vir a se tornar uma depressão. Sim, pode acontecer, mas não é uma regra. A depressão, ela também pode advir de um vazio, de uma angústia que a gente não sabe de onde vem. E por isso que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Com o julgamento que a gente faz em relação ao outro e com o julgamento também que a gente faz em relação a nós mesmos. Porque às vezes a gente tem alguns pensamentos precipitados que são os seguintes: nossa, olha lá, poxa, tá com o carro do ano, casa dos sonhos, relacionamento perfeito, cargo que todo mundo quer. Até parece que ele está com depressão, até parece que isso daí é depressão. Isso daí é frescura. Quando, na verdade, qualquer um de nós pode ser acometido. E por isso que a gente tem que ter cuidado. A mesma coisa com nós mesmos, tá, pessoal? Poxa, acabei de terminar de pagar o financiamento do meu apartamento. Meus filhos estão bem, estão com saúde, meu relacionamento está bacana, trabalho nunca fluiu tão bem na minha vida. Não, isso daqui que eu estou sentindo, cara, é frescura, isso daqui não é nada. Quando, na verdade, a gente tem que ter um cuidado, tem que ter um olhar cuidadoso sobre isso. Qualquer um de nós pode ser acometido. E a gente tem que bater nessa tecla. Tem que ter um entendimento em relação a isso, para que a gente não crie uma resistência em relação a se cuidar e que também a gente não faça julgamentos em relação ao outro, ao invés de acolher. Ansiedade, pessoal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a ansiedade. Diferenciação de ansiedade normal e ansiedade patológica. Também vou dar um exemplo do nosso cotidiano para que possa ficar claro para vocês, para que vocês possam entender quando que a gente deve buscar ajuda, tá, gente? Vamos lá. O Marcelo foi chamado para uma entrevista de emprego. Ele pegou o carro dele, dirigiu até o estacionamento da empresa, desligou o carro. Marcelo sentiu um pouco nervoso, um pouco ansioso, mas conseguiu mediar bem aquela situação, participou da entrevista de emprego. Ok, deu tudo certo. Ansiedade normal. Por quê, pessoal? Porque é normal, no momento que a gente está sendo avaliado,
numa entrevista de emprego, por exemplo, a gente se sentia um pouco nervoso, se sentia um pouco ansioso, mas aquela ansiedade, ela não foi um impeditivo para o Marcelo realizar aquela movimentação. Agora é diferente, por exemplo, de o Marcelo foi chamado para uma entrevista de emprego. Ele pegou o carro dele, dirigiu até o estacionamento da empresa, desligou o carro. Palpitação muito intensa, sudorese muito intensa. Marcelo começou a ter uma dor de barriga. Ligou o carro novamente e foi embora. Isso não se repetiu uma vez. Isso foi 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Com diferentes entrevistas de emprego, com diferentes empresas. Ansiedade patológica. Por quê, pessoal? A ansiedade do Marcelo está sendo impeditivo para ele realizar uma movimentação que é comum às outras pessoas. E está sendo impeditivo, inclusive, para ele se inserir no mercado de trabalho. Nesse caso, tem que buscar tratamento. Tem que buscar uma ajuda. E um ponto que vale a pena ressaltar em relação a essa questão da ansiedade, tá, pessoal? É que é o seguinte, a gente está falando de uma coisa que ninguém vive sem, né? Ninguém vive sem trabalhar. Mas ela não necessariamente precisa estar relacionado a algo que envolve algo primordial para a nossa sobrevivência. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Poxa, o Marcelo terminou o relacionamento com a esposa dele, baixou um aplicativo de relacionamento e foi marcar um encontro com uma menina. E o Marcelo, no dia do encontro, começou a sentir os sintomas, palpitação, sudorese, não se sentiu bem, desmarcou o encontro. E isso se repetiu, com meninas distintas. 1, 2, 3, 4 vezes. Bom, ansiedade patológica. E o Marcelo não está conseguindo construir um relacionamento conjugal. Pessoal, dá para viver sem um relacionamento conjugal? Sim, dá para viver. Mas você entende como que a vida se torna limitante? Então, assim, vamos lá. Qualquer ansiedade que limita as nossas possibilidades precisa ser trabalhada. A gente precisa ter um cuidado e um olhar mais atencioso em relação a isso. Para que a gente possa viver as possibilidades da nossa vida sem impedimentos. Principalmente quando esse impedimento é a ansiedade. E, gente, bom, avançando um pouco mais, linkando com um ponto aqui que eu acho que vai ajudar muitos de vocês, vou trazer uma técnica para que vocês possam ter acesso, uma técnica fácil, didática, para lidar com um momento de crise, de ansiedade, tá, gente? Ressalto, não substitui terapia. É um recurso, é uma ferramenta, uma possibilidade, mas vou deixar aqui para você bem claro, não substitui terapia. Vamos lá. O Marcelo está tendo uma crise de ansiedade. E essa técnica que ele pode utilizar diz respeito a gente explorar as nossas sensações. Se chama grounding. E é o seguinte, o Marcelo vai, ao alcance dele, perceber 5 coisas que ele pode ver. Vamos lá. O Marcelo está vendo o microfone, está vendo outras coisas, outras possibilidades. E após ele visualizar as coisas que estão ao alcance dele, ele vai repetindo em voz alta. Poxa, microfone, garrafa d'água, e assim por diante. E conforme ele vai fazendo essas movimentações, ele vai direcionando a atenção dele, não para a crise, não para o momento de crise, mas para as sensações que ele está percebendo. E posterior às 5 coisas que ele vê, que ele está repetindo em voz alta, ele passa a ter um entendimento de perceber 4 coisas que estão ao alcance dele que ele pode tocar. E aí ele pega essas coisas e fala em voz alta e sente esses objetos. Posteriormente, o que o Marcelo faz? 3 coisas que ele está escutando. Ele percebe na audição dele coisas que ele está ouvindo, presta atenção nessa movimentação e repete isso em voz alta. Poxa, eu estou escutando
o passarinho cantando lá fora, a chuva caindo e o palestrante falando. Depois, qual que é a movimentação? Duas coisas que ele pode cheirar. Cheirei o microfone, está com cheiro de microfone. Cheirei minha mão, está com cheiro de sabonete. Repete em voz alta e presta atenção nessas sensações. E por fim, gente, uma coisa que ele pode sentir o gosto. Poxa, tem uma barrinha aqui, pego a barrinha, como a barrinha, presto atenção nessa movimentação, no ato de comer a barrinha. Tem que ser intencional, tá, gente? E conforme ele vai fazendo isso, a crise vai se amenizando. É um recurso muito bacana, tá, gente? Super acessível, super fácil. E é uma possibilidade para lidar com o momento de crise. Ressalto, mais uma vez, não substitui terapia, tá, gente? Tem uma outra possibilidade da técnica Ground, que é bacana trazer também, que diz respeito ao seguinte. Prestar atenção nos objetos, falar em voz alta o formato e a cor deles. E assim sucessivamente. Poxa, microfone, ele é preto e circular. Garrafa d'água, ela é transparente e circular. E assim por diante, até que a crise venha se amenizar. Bom, por fim, gente, falamos bastante sobre saúde mental, né? E o que a gente pode fazer para, de fato, estar em dia com a nossa saúde mental, com a nossa saúde emocional? Rede de apoio é fundamental, tá? A gente precisa ter o entendimento e a compreensão que isso é extremamente importante para que a gente possa contar mais com as outras pessoas, estender a mão, não só para ajudar o outro, mas estender a mão também para pedir ajuda. Isso é fundamental para que a gente possa construir espaços onde a gente se sinta acolhido, se sinta bem. Para além disso, saúde física. E foi o que eu falei lá no início, tá? A gente tem que ver o que está dentro da nossa possibilidade. E, pessoal, saúde física é o seguinte, gente. Se você não tem o hábito da leitura, você não vai pegar e ler um livro de 500 páginas da noite para o dia. Atividade física não é diferente. Começa devagarinho. Começa caminhando 500 metros, para depois caminhar 600, para depois correr 600. Mas faça, porque é fundamental também. E está diretamente conectado ali com a questão da saúde mental. Alimentação também é importante para a gente poder estar em dia com nós mesmos, com a nossa saúde mental. E pequenas movimentações, tá, gente? Obviamente, se você tiver a possibilidade, um nutricionista é muito importante para poder te acompanhar e te acolher. Mas faça aquilo também que está possível ao seu alcance. Se está levando uma bolacha hoje para o trabalho, repensa. Leva uma fruta, leva uma maçã. Pequenas movimentações trazem grandes possibilidades para nós. Acompanhamento psicológico. Se você está passando por uma dificuldade, não abra mão disso. Mas a gente também pode fazer terapia, não só para lidar com o momento de dificuldade, mas também para desenvolver melhor a nossa vida, no âmbito pessoal, no âmbito profissional, para ter mais qualidade de vida, para ter mais possibilidades, para a gente se conhecer mais e estarmos mais em dia com nós mesmos, estarmos mais conectados com nós mesmos. Sono. Não negligencie seu sono. Não negligencie seu descanso. Isso também é fundamental para estar em dia com a saúde mental. E ressalto, tá, gente? Ninguém produz trabalhando, fechando expediente, batendo ponto e chegando em casa, abrindo o notebook e ficando até 11 horas da noite. A única coisa que você vai ganhar com isso é um burnout, tá? A gente precisa descansar, a gente precisa respirar. A gente precisa também desacelerar. E não negligenciar nosso sono é fundamental para a gente também poder estar em dia com a nossa saúde mental. Senão a gente acorda no outro dia, pé da vida, estressado, e aquilo vai virando uma bola de neve, tá, gente? E, gente, um ponto que eu quero ficar claro aqui com vocês, que eu quero que fique muito, muito, muito claro. Saúde física é um pilar. Saúde mental é um pilar. Saúde espiritual é outro pilar.
Ressalto, saúde física é um pilar, saúde mental é um pilar, saúde espiritual é outro pilar. São pilares que se complementam entre si, ok, bacana. Mas, gente, se nós não estarmos em dia com a nossa saúde mental, a gente não consegue, de fato, estar presente no culto, na missa, no centro, seja lá qual for a sua crença, tá? E a gente precisa trazer esse entendimento, porque às vezes a gente coloca um peso enorme na saúde espiritual, achando que ela vai resolver tudo, quando na verdade a gente tem que ter muito cuidado. E a gente tem exemplos claríssimos, tá? Padre Fábio de Mello, Padre Marcelo Rossi, que nunca estiveram em falta com Deus, passaram por momentos super difíceis na vida deles, e eles foram buscar trabalhar essa questão da saúde mental. Então, a gente precisa trazer essa compreensão, trazer o entendimento sobre isso. Não seja resistente com você. Não seja orgulhoso com você. Tenha a humildade de buscar ajuda quando necessário. Por fim, trazer uma frase que eu gosto bastante, que é de um escritor português, Saramago, Nobel de Literatura, que diz o seguinte: às vezes é preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós. Gente, terapia é isso. Às vezes a gente precisa enxergar a vida sob uma outra perspectiva. De dentro da ilha, a gente não sabe se está numa praia, se está numa floresta, não sabe se localizar, não sabe onde que a gente está. Por isso que é importante a gente poder se enxergar através de uma outra ótica para abrir novos caminhos, novas alternativas, novas possibilidades, construções e reconstruções para a nossa trajetória. E abrindo uma página aqui da minha vida com vocês para finalizar o encontro, é sempre muito gratificante falar sobre saúde mental, porque eu tive momentos muito conflituosos na minha vida, tá, gente? Eu me apaixonei pela psicologia quando eu fiz terapia pela primeira vez com o meu psicólogo, Guilherme, quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, estava bem revoltado, muito por conta de ter sido criado por mãe solo, enfim, e algumas questões relacionadas ao meu pai. E ele me ajudou muito naquele percurso, e uma das coisas que eu trouxe para minha mãe naquela época foi: poxa, que bacana, né, mãe? O cara me ajuda trocando ideia, o cara me ajuda conversando. E foi ali que eu tive o entendimento da possibilidade de fazer psicologia, ter isso como uma profissão. Mas não só como uma profissão, como uma missão. Só que a vida não é linha reta, né, gente? Tem várias curvas. E numa dessas curvas, quando eu tinha 20 anos, quando eu tranquei minha faculdade, eu me lembro claramente do dia em que minha mãe me salvou de uma tentativa de tirar minha própria vida. Ela pegou a chave do carro, escreveu com a chave do carro um 20 na parede, que era a minha idade na época, e literalmente me carregou. E se eu não tivesse a humildade, naquele momento, de contar com a ajuda do Guilherme, mais uma vez, de me amar em primeiro lugar, bom, não sei o que seria da minha trajetória, do meu futuro. Então, trago essa história para você poder refletir no seu íntimo. Porque ninguém é forte o bastante para encarar tudo sozinho, tá, gente? Nós precisamos de pessoas na nossa trajetória para a gente poder seguir em frente. E para a gente poder estar em dia com nós mesmos. Não se esqueça disso. Não deixe de se amar. Muito obrigado.